Boa tarde, hoje, sexta-feira, 31 de janeiro de 2014. O RN Acontece está começando na tela da Band. Lei que proíbe o uso de capacete dentro de estabelecimentos comerciais agrada lojistas. Shoppings comemoram aumento nas vendas. Justiça Federal do Rio Grande do Norte determina a interdição da praia de Areia Preta. Fernando Bezerra leva falta em reunião da executiva do PMDB. Rosalba pretende preencher lacunas do secretariado na próxima semana. Betânia Ramalho diz que espera que a greve dos professores acabe por inanição. O secretário de Segurança e Defesa Social, Aldair da Rocha, é o entrevistado nesta sexta-feira. Agora, no RN Acontece. Nova lei que proíbe o uso do capacete dentro de estabelecimentos comerciais entra em vigor e agrada comerciantes. A reportagem de Rayane Guedes. A nova lei estadual proíbe a utilização de capacetes ao entrar em estabelecimentos comerciais e órgãos públicos. A determinação é uma tentativa de diminuir os roubos seguidos de fuga em moto. Para esta gerente de farmácia, a mudança é um alívio. Nós trabalhamos nesse ramo, tem muito assalto, inclusive chegam os motoqueiros, vêm de capacete. O pessoal já fica tenso aqui, lá no balcão também, quando chega aqui no caixa, para botar crédito, alguma coisa. E com essa nova lei realmente vai favorecer muito. Lindenberg é motociclista e fala que sente o medo do cliente quando está de capacete. Quando chegou a buzina, desce da moto e retira o capacete. Se tiver como capacete e tiver câmera, eles olham pelo olho mágico. Se tiver de capacete, eles não abrem. É exatamente por ver este medo na pessoa ao lado que a maioria dos motoqueiros aprova a determinação. É uma lei que vale a pena, porque se eu entrar de capacete, finalmente a pessoa não vai conhecer. No posto de gasolina, a lei ainda é mais específica. O motoqueiro deverá tirar o capacete antes da linha amarela. Se desobedecer, não terá o abastecimento realizado. A nova lei determina ainda que os comércios devem colocar do lado de fora uma placa indicando a proibição de entrar naquele local com o capacete. Comerciantes e motoqueiros têm um prazo de 60 dias para se adequar à nova regra. A Justiça Federal do Rio Grande do Norte determinou a interdição da praia de Areia Preta. A reportagem de Camila Savana. Uma das vistas mais bonitas da cidade de Natal está sofrendo quando o assunto é a água do mar. A Justiça Federal do Rio Grande do Norte determinou a interdição da Praia da Areia Preta. O juiz federal Magnus Delgado, titular da primeira vara federal, autor da decisão, definiu que o fechamento da praia deve permanecer até que todo o problema dos ligamentos clandestinos de esgoto na praia seja solucionado pela CAERN e pela Prefeitura de Natal. Até eu mesmo tomo banho aqui, já não tomo mais, só tomo banho lá na outra praia. Já divido esse esgoto. O juiz ainda pede para que se coloque cordas, tapumes e até PMs para que banhistas e surfistas insistentes respeitem a restrição do uso da água. Ele ainda chamou a atenção para o fato de que a Prefeitura de Natal está investindo mais de 12 milhões na obra de revitalização da orla urbana, mas apenas pouco mais de 181 mil na ampliação da rede de esgoto. A grande contradição disso tudo são as placas que indicam que a água está própria para o banho. Só as placas estão regulares, mas as praias não estão regulares. Desde o final do ano passado, 3 de cada 4 municípios do Nordeste decretaram situação de emergência por causa do clima. Ironicamente, onde a seca não assola a população, os prejuízos vêm por causa da chuva forte. Os dias secos têm sido aproveitados para a escavação de novos reservatórios. Espera-se que com as próximas chuvas o nível de água aumente para que ela possa ser usada pelos agricultores da região. A reportagem de Cristiano Gobi. Meio saco de feijão foi tudo que seu Elias conseguiu colher da lavoura plantada no ano passado. E ainda assim, o produto não serve para alimentação, porque a maioria dos grãos apodreceu. É que choveu justamente na época da colheita. Agora o agricultor tem que buscar fora a comida da família, que viria da roça própria. Agora para comer eu estou comprando os litros, os quilos para comer.
Tanquinho, a 150 quilômetros de Salvador, é um dos 284 municípios baianos em situação de emergência desde o ano passado. A pouca chuva que caiu nos últimos meses de 2013 não foi suficiente para amenizar os efeitos da seca. Os agricultores aqui de Tanquinho tiveram uma perda de 90% a 95% da sua safra de feijão e milho. As cabeças de gado que restaram disputam reservatórios de água barrenta. Também há escassez para o consumo humano. Todos os dias assim, ó, passou 8 dias sem cair água, aí chegou, a gente parou um pouquinho no tanque, aí quando foi no outro dia, tornou embora de novo. E mesmo a água acumulada na cisterna, nos raros momentos de chuva, está chegando ao fim. Os dias secos têm sido aproveitados para a escavação de novos reservatórios, como este aqui, junto a uma vertente. Espera-se que com as próximas chuvas, o nível de água aumente para que ela possa ser usada pelos agricultores da região. Dona Edna viu secar o açude comunitário que ajudou a escavar há quase 40 anos. Que Deus mande chuva, né? Para a gente poder replantar, que muitas árvores morreram. Foi pinha, foi caju, foi manga, foi acerola. De cada 4 municípios do Nordeste, apenas um não teve decretada a situação de emergência por causa do clima. Em algumas cidades, a chuva forte interrompeu a seca, mas apenas substituiu um problema grave por outro. Em Lagedinho, no sertão da Bahia, a enxurrada praticamente destruiu a cidade no início de dezembro. Hoje de manhã, em meu programa de rádio, na 96 FM, o Jornal 96, a secretária estadual de Educação, Betânia Ramalho, disse que espera que a greve dos professores encerre por inanição. A secretária reafirmou que a greve dos professores é política e diz estar cansada do jogo do sindicato. Segundo ela, a pauta apresentada pelos grevistas está sendo cumprida pelo governo. Betânia falou que os professores tiveram reajuste de 91,5% nos últimos 3 anos e que a governadora Rosalba Ciarline não tem poupado recursos para atender os pleitos da educação. Betânia Ramalho lembrou que um professor com carga horária de 30 horas ganhava R$ 930 quando ela assumiu o governo, no caso a Secretaria da Educação. Agora, este mesmo professor recebe R$ 1.780. O governo decretou o corte do ponto dos grevistas. A greve já está no seu 3º dia. Vamos aos destaques dos jornais locais nesta sexta-feira, dia 31 de janeiro de 2014. A Tribuna do Norte destaca aqui, na sua manchete principal, diária de imóveis para a Copa varia de R$ 70 a R$ 1.800. Segundo o levantamento do Ministério do Turismo, há em Natal pelo menos 216 imóveis disponíveis para locação durante a Copa do Mundo de Futebol. Esta é a 4ª maior oferta entre as 12 cidades sede do Mundial, relata aqui a Tribuna do Norte. O Novo Jornal traz aqui na sua manchete principal também um assunto relacionado à Copa. Se Curitiba furar, Natal está na área. O Rio Grande do Norte, no RN, para a inauguração do Centro de Segurança, o ministro Aldo Rebelo disse ontem que Natal está concorrendo para receber novos jogos, caso Curitiba leve cartão vermelho lá. Está complicada a situação da Arena da Baixada. A FIFA, inclusive, estabeleceu um prazo agora no mês de fevereiro. Se ele não for cumprido, Curitiba pode ficar fora da Copa do Mundo. E nos jornais de Mossoró, vamos ver as manchetes. O moçoroense dá destaque ao seguinte assunto: professores em greve farão rolezinho da educação. O Sindicato dos Professores vai realizar ato no Mossoró West Shopping, com o objetivo de esclarecer a população sobre causas da paralisação. O Jornal de Fato estampa na manchete principal mais um escândalo do governo Vilma. Depois da Operação Ígia, agora é a vez da Operação Ouro Negro, verificada no governo Vilma de Faria, e onde um familiar da ex-governadora será investigado no processo por desvio de combustíveis. Também é destaque em Mossoró, agora na Gazeta do Oeste, Rio Grande do Norte devolve 14 bilhões de reais destinados aos presídios. É o destaque da Gazeta do Oeste. E nesta sexta-feira, 31 de janeiro, o portal de notícias No Minuto destaca: Rio Grande do Norte recebe novos profissionais no programa Mais Médicos em fevereiro. Até o momento, o Rio Grande do Norte foi contemplado com a chegada de 146 profissionais advindos do programa, sendo 21
do primeiro ciclo e os demais do segundo ciclo. Também destaque no minuto, selecionados na segunda chamada do SISU já podem fazer matrícula. O estudante selecionado na primeira opção de curso que não fizer a matrícula estará automaticamente fora do processo. Também é destaque no minuto, patrão pode imprimir guia do FGTS do doméstico pela internet. A Caixa Econômica Federal implantou o serviço para facilitar o pagamento. Acesse o portal nominuto.com, www.nominuto.com. Agora vamos falar do futuro, né? Para ter uma carreira única, você precisa estudar em uma universidade única. E como todo mundo já sabe, a única universidade privada do estado é a UNP. Só a Universidade Potiguar tem mais de 30 mil formados já trabalhando por aí. É isso aí. E isso faz a diferença naquela hora da entrevista do emprego. Por isso mesmo, a UNP é a instituição mais reconhecida pelos empregadores do Rio Grande do Norte. Esse sucesso não é de hoje. São mais de 33 anos de tradição. Pode conferir. Quem se formou na UNP tem orgulho. Se você quer ter uma história única também, seu lugar é na UNP. As aulas começam no dia 10 de fevereiro. Corra e garanta a sua vaga. Inscreva-se agora mesmo pelo site www.unp.br. UNP, única como você. Veja a seguir, empresários de lojas em shopping center comemoram o aumento nas vendas. Comissão aprova minuta para unificação da bilhetagem no sistema de transporte coletivo em Natal. Eu volto em instantes com o RN Acontece. Empresários de lojas em shopping centers comemoram o aumento nas vendas. A reportagem é de Rayane Guedes. 2012 foi um bom ano para os lojistas de shopping centers. De acordo com a Associação Brasileira que representa o mercado, as vendas registraram alta de 8,6%. O faturamento do ramo ultrapassou os 129 bilhões de reais. Das 5 regiões, a Sudeste foi a que alcançou o melhor faturamento. Foram mais de 75 bilhões de reais em vendas. As outras 4 regiões somadas faturaram menos de 55 bilhões de reais. A alta foi puxada principalmente pelos produtos de telefonia, que registraram aumento de 22% nas vendas. No mês de dezembro, o melhor do ano, a lista de campeões de vendas incluiu ainda a perfumaria e a alimentação. Esta gerente de loja explica que no conforto do ar-condicionado, o cliente compra com mais tranquilidade. Do shopping em si, ele atrai bem mais fluxo, ele atrai mais clientes pela comodidade, pela facilidade, né, pela flexibilidade do shopping. Tudo isso influencia em aumentar o crescimento das vendas e o fluxo na loja do shopping. Uma correção, a repórter fez referência ao ano 2012, mas o estudo, o levantamento relacionado às vendas em 2013. Pelo visto, a onda de rolezinhos não chegou por aqui. Os shoppings estão comemorando o aumento nas vendas. Isso é bom para gerar renda e emprego. Por conta dos rolezinhos, a Associação dos Lojistas em Shoppings do Brasil está falando aí em prejuízos da ordem de 25% nos locais onde esse movimento tem acontecido. Sinal que o problema não tem afetado os lojistas aqui do Rio Grande do Norte. Comissão aprova minuta para unificação da bilhetagem do sistema de transporte público em Natal. A repórter Gerlane Lima tem os detalhes. Depois de uma série de reuniões na sede da Secretaria de Mobilidade Urbana, a CEMOB, a comissão responsável pelo processo de implantação da unificação da bilhetagem eletrônica no sistema de transporte público de passageiros aprovou na manhã de ontem o texto do decreto provisório que vai reger o setor nos próximos 60 dias. A minuta, que está nas mãos da assessoria jurídica da CEMOB, deve ser entregue à Procuradoria-Geral do município no começo da tarde de hoje. A expectativa é que depois da análise da Procuradoria-Geral do município, o texto da minuta siga para publicação no Diário Oficial do município já na próxima semana, conforme determinação
do prefeito Carlos Eduardo Alves. A publicação deve acontecer na próxima terça ou quarta-feira e a unificação da bilhetagem tem que ser implantada até 15 dias após a publicação. A partir daí, os usuários poderão usar o mesmo cartão de passagem, tanto nos ônibus quanto alternativos, podendo inclusive fazer a integração entre os dois veículos. Uma nova campanha quer conscientizar jovens motoristas sobre os perigos da combinação de álcool e direção. Um simulador que recria os efeitos da embriaguez ao volante está sendo testado na Campus Party, a maior feira tecnológica do Brasil que acontece em São Paulo. Veja a reportagem de Olivia Freitas. Onde as estrelas são os computadores, teve até fila para testar o simulador de direção. Eu vou fazer esse ano a autoescola, então eu queria testar antes para ver como é que é, né? O programa, agora obrigatório para conseguir a carteira de habilitação no Brasil, ganhou uma atualização na Campus Party. O software recria a sensação de dirigir após consumir bebida alcoólica. Caroline fez o teste. Ah, não! Eu não gosto de dirigir com chuva. As imagens ficam mais lentas e embaçadas. Sem perceber, a estudante perde a direção numa ultrapassagem e bate o carro. Bati. E normalmente, quando as pessoas bebem, a gente não tem noção de que fica tão difícil de trafegar, né? Ao trazer o simulador para cá, o objetivo do Detran de São Paulo é aproveitar a presença dos jovens, maioria entre os 8.000 participantes aqui do evento, e reforçar a campanha de prevenção de acidentes. Para isso, juntamente com os riscos provocados pelo consumo do álcool, um outro alerta é feito: o perigo de usar o celular ao volante. Num espaço cheio de apaixonados por tecnologia, não é difícil encontrar quem já tenha cometido essa infração. É na correria, né, do dia a dia aí, você acaba querendo fazer duas coisas ao mesmo tempo e quando você vê já passou, nem lembra do sinal, isso acontece. No Rio de Janeiro, o motorista que derrubou uma passarela e matou 5 pessoas contou que não viu a caçamba levantada porque falava ao celular. A cada 10 acidentes de trânsito, 3 são provocados por falta de atenção causada principalmente pelo uso de aparelhos eletrônicos e consumo de álcool. No caso do celular, você tem uma desatenção, tirou a mente daquilo que você está focado, que é a segurança no trânsito. E no caso do álcool, você tira a atenção e ainda está com a dificuldade dos reflexos, da lentidão. A ministra-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, jornalista Helena Chagas, entregou hoje o cargo à presidente Dilma Rousseff. O porta-voz da presidência, Thomas Traumann, deve assumir a secretaria. Helena Chagas ocupava o ministério desde 2011. O comentário em Brasília é que ela caiu por causa do pit stop de Dilma em Lisboa, depois de passar por Davos, na Suíça, a caminho de Cuba, na semana passada. A parada em Portugal não estava na agenda da presidente por ordem de Dilma, mas sobrou para a ministra Helena Chagas. Ontem, Dilma Rousseff anunciou 3 novos ministros: Aloysio Mercadante, na Casa Civil, Arthur Quioro, na Saúde, e José Henrique Paim Fernandes, na Educação. A governadora Rosalba Ciarline pretende preencher as lacunas do seu secretariado até a próxima quinta-feira, me revelou uma fonte da governadoria. O empresário Silvio Torquato será confirmado como titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a SEDEC. Ele era o adjunto de Rogério Marinho, do PSDB, que largou o governo para disputar uma vaga de deputado federal. A vaga do turismo ainda está em aberto. A governadora deseja uma indicação do trade turístico para substituir o ex-secretário Renato Fernandes, exonerado no início do ano. Muito se falou na saída de Leonardo Rego, da Secretaria de Recursos Hídricos, mas não há nada previsto. O filho de Getúlio Rego anda insatisfeito com a falta de recursos na pasta para atender os pleitos dos municípios. Segundo a informação que eu colhi, há mais de 6 meses, Leonardo Rego não consegue resolver nada na Secretaria de Recursos Hídricos. Leonardo teve uma conversa preliminar com a Rosalba, falou em disputar cargo eletivo, mas ficou por isso mesmo. É uma incógnita na equipe da governadora. Rosalba ainda tem vagas de secretário adjunto nas pastas de Agricultura e do Trabalho, Habitação e Bem-Estar Social, as setas. O Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte ingressou ontem com ação de improbidade administrativa contra o deputado estadual
Francisco Gilson de Moura. De acordo com a ação, ele é diretamente responsável pela inserção fraudulenta de nomes de funcionários fantasmas no quadro de servidores e folhas de pagamento do Instituto de Pesos e Medidas do Rio Grande do Norte, o IPEM. Além disso, Gilson Moura é acusado de desvio e subtração de valores repassados ao IPEM pelo Inmetro. Para o Ministério Público Federal, os atos de Gilson Moura implicam enriquecimento ilícito dos envolvidos, causando dano ao erário e ofensa a princípios da administração pública. A ação é resultado das investigações que deflagraram em 2011 a chamada Operação Pecado Capital. Para evitar que o deputado estadual interfira sobre os depoimentos que devem ser prestados pelos envolvidos, o Ministério Público Federal pediu liminarmente o afastamento dele do exercício da função. Como forma de garantir um eventual ressarcimento de danos ao erário, há também o pedido de indisponibilidade dos bens. Eleições 2014. A ausência do empresário Fernando Bezerra ontem, no encontro do Diretório Estadual do PMDB, foi o fato político do dia. Mesmo sem integrar a executiva, o ex-senador era esperado na reunião. Na semana passada, em entrevista a mim, o deputado Henrique Eduardo Alves falou claramente que Bezerra estaria presente. Ontem, Henrique mudou de conversa. Ele justificou a ausência de Fernando Bezerra pela falta de convite, já que o empresário não compõe o diretório. Não é segredo que algo não anda bem entre Bezerra e a cúpula do PMDB. Paira certa desconfiança dentro do partido e fora dele. A declaração do presidente nacional do PMDB, senador Valdir Raupp, sobre a existência de 4 alternativas para o governo, Garibaldi, Henrique, Walter e Fernando Bezerra, a entrevista mal interpretada de Henrique Alves em Mossoró, admitindo ser candidato ao governo numa ampla coalizão, e a torcida de Agnello Alves para que Henrique assuma logo a candidatura, são motivos de sobra para deixar qualquer um com a pulga atrás da orelha. E segundo alguns interlocutores do PMDB, Fernando Bezerra está incomodado com a pulga. Henrique Eduardo Alves e Garibaldi Filho mantêm o discurso que Bezerra é o candidato. Ontem, os dirigentes do PMDB anunciaram uma série de reuniões com lideranças do partido de fevereiro a março. Serão realizados encontros regionais em pelo menos 6 cidades: Caicó, Currais Novos, Santa Cruz, Mossoró, Natal e uma cidade do Agreste. Segundo Henrique Eduardo Alves, o nome de Bezerra será apresentado aos PMDBistas, mas de forma democrática, sem imposição da cúpula. Ou seja, a depender das opiniões, este cenário pode mudar. Fernando Bezerra tem um perfil que a classe política quer apresentar ao eleitorado do Rio Grande do Norte neste momento de crise institucional e financeira do Estado. Ele é um político experiente, ocupou cargos de representação sindical, patronal, foi ministro de Estado, senador, líder dos governos Fernando Henrique e Lula e já foi candidato ao governo. Tem experiência de sobra para tocar uma gestão sem interferências políticas, mesmo interagindo com os políticos. Pode ser o gerente que o Estado precisa, mas lhe falta o carisma de políticos como Garibaldi Filho e Vilma de Faria. A coalizão de forças que Henrique tenta costurar deve servir para Fernando Bezerra ou para o próprio Henrique. Esse jogo ainda está muito nebuloso. Agora é bom ficar esperto numa coisa, hein? Essa história de vencer uma eleição por WO nunca dá certo em política. Existe sempre o outro lado. A política do Rio Grande do Norte sempre foi marcada pelo pastoril, com os lados azul e encarnado. Na hora de fazer um plano de saúde para a sua família, invista no plano que investe em você. O Apvida já conta com a maior estrutura em assistência médica de todo o Norte e Nordeste e não para de crescer. Faça a escolha de mais de 2.400.000 pessoas e aproveite toda a tecnologia, segurança e qualidade para manter sua saúde sempre em alta. Tudo isso por um precinho, bem pequeno. Ligue agora para o 3220-5021. Eu vou repetir, 3220-5021 e garanta seu plano. Apvida, a saúde a seu alcance.
No próximo bloco eu vou entrevistar o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Aldair da Rocha. Natal foi a primeira cidade sede da Copa que recebeu a Caravana da Segurança. Eu volto em instantes, o RN Acontece. Natal foi a primeira cidade sede da Copa que recebeu a Caravana da Segurança. Várias autoridades, Polícia Federal, Exército e as demais Forças Armadas, além de policiais militares e civis do Estado, passaram um pente fino no esquema para manter a segurança dos moradores, dos torcedores e das delegações que vão estar em Natal durante a Copa. Meu convidado hoje é o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Aldair da Rocha. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Jorge. Boa tarde a todos que nos assistem. Como é que foi a reunião? Foi boa, proveitosa? A reunião foi muito produtiva e o embasamento dessa reunião foi realmente uma decisão da nossa presidente Dilma em razão da Copa das Confederações. Certo. Então, a experiência da Copa das Confederações na área de segurança, ela trouxe algumas experiências negativas e outras positivas. Negativas? Essas negativas, e é isso que é o momento de discutir agora, porque nós queremos eliminar o lado negativo, de que houve uma certa desarticulação, uma desintegração entre os órgãos que compõem todo o sistema de segurança pública, né? As Forças Armadas, a Polícia Federal, os órgãos de segurança pública. Então a presidente Dilma determinou que agora, na Copa do Mundo, tudo isso fosse sanado. E ela determinou que o Ministério da Defesa, o Ministério da Justiça e a Secretaria de Segurança Pública dos Estados tivesse aí então um triunvirato, né? O secretário de Segurança Pública, aqui no caso, no Rio Grande do Norte, o nosso almirante Miranda e o superintendente da Polícia Federal, que é o Dr. Cândido. Essas três autoridades passarão então a ter reuniões semanais e quando da chegada da primeira delegação estrangeira aqui no nosso estado, essas reuniões passarão a ser diárias, de modo que o trio tome as decisões necessárias para termos então uma Copa do Mundo com total segurança. Quer dizer, será montado um verdadeiro gabinete de segurança, né? Exatamente, o nome é Comitê Executivo e Decisório. Exatamente. Aí, o Rio Grande do Norte, no caso, Natal, não teve a experiência da Copa das Confederações porque foram apenas 6 cidades sedes, mas o que ocorreu lá e não funcionou serviu de exemplo, claro, para as demais sedes, né? Exato. Nós tivemos observadores, né? Aqui do estado, policiais militares, policiais civis, bombeiros, que estiveram nos outros estados acompanhando e observando. Então essa experiência foi muito útil e será agora aproveitada na elaboração do nosso planejamento. Como é que está a formação dos policiais, não só militares, como civis, que vão participar da Copa? Esse é um dos legados mais importantes da Copa, né? A possibilidade da capacitação dos policiais. Hoje há um nivelamento de conhecimento entre os policiais aqui no nosso Brasil. O mesmo conhecimento que o policial lá no Rio Grande do Sul recebeu para a Copa do Mundo, São Paulo, o nosso aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, o nosso aqui Potiguar, no Rio Grande do Norte, também recebeu o mesmo conhecimento, tanto o bombeiro, o policial civil e o policial militar. Mas esses cursos ainda continuam, como ainda há um tempo aí para a nossa Copa do Mundo, existem ainda cursos que estão em andamento. E esses cursos, muita gente foi levado para fora do estado, né, para Brasília, para outros locais, mas também os instrutores estão vindo aqui para conversar com a tropa, né? Sim, alguns desses cursos são feitos em outros estados e outros, os instrutores vêm para o nosso estado e nós aqui reunimos então os alunos para o curso. Todo mundo, quem participa dessas forças, tiveram algum benefício em termos de formação, qualificação por conta da Copa ou existe um grupo definido, restrito de policiais? Depende do curso, né? Existem cursos que são para a polícia especializada, o batalhão de choque, o pessoal da RUCAM para a escolta com motos, os que utilizam os cães farejadores, o BOP, por exemplo, recebeu um treinamento especial no caso de explosivos, o bombeiro recebeu também uma qualificação diferenciada. Quer dizer, foi uma instrução segmentada. São instruções segmentadas. A especialidade de cada setor. De acordo com a especialidade, exatamente. Então, mas todo mundo, de certa forma, quer dizer, todo o efetivo, não só da Polícia Militar, mas também teve algum ganho e algum treinamento. Um ganho enorme, porque você também cria o fator de multiplicador. O policial, após ele receber esses ensinamentos, tanto fora quanto aqui no estado, ele se torna também um vetor, né? Então ele sai também como professor repassando o seu conhecimento para os outros policiais. O objetivo é esse. O ministro do Esporte esteve aí também essa semana, né? E as autoridades da Polícia Federal e também
do Exército vieram conhecer também o sistema que foi montado na Escola de Governo para acompanhamento e monitoramento. Esses equipamentos vão ficar aqui depois da Copa, né? Como é que... Está tudo pronto já? Faltam alguns detalhes, mas nós posso até garantir que estamos muito avançados em razão das necessidades também do Estado. Nós tínhamos aí o nosso Centro Integrado de Operações, que era localizado no quartel da Polícia Militar, o CIOSP, né? E que havia um prédio totalmente deteriorado. Nós adiantamos então o processo. Isso foi bom, porque já há praticamente 3 meses nós já estamos lidando com esses equipamentos novos e nos adaptando, diferentemente até de outros estados que estão até com dificuldade de deixar o centro antigo de operações e passar a operar nesses centros mais modernos, né? E, se não me engano, é um dos mais avançados, um dos maiores das 2 cidades-sede, né? Exatamente. Também tivemos essa felicidade. O espaço físico que foi nos proporcionado permitiu, então, que viessem equipamentos em maior quantidade, inclusive. Outros estados disponibilizaram pequenos espaços, então o equipamento foi menor. Como o nosso espaço era um espaço suficiente, nós recebemos, então, uma quantidade, às vezes, até além do que outros estados receberam. Esse investimento está na matriz do governo federal. O que é que ficou na matriz do governo estadual, secretário? O governo federal, ele ficou responsável pela tecnologia, pela alta tecnologia, como é esse centro, e também pelo pagamento de todas as capacitações. Então, todos os professores, os instrutores foram pagos, estão sendo pagos pelo governo federal. Restou ao governo do estado o pagamento, ou melhor, ofertar a atividade básica, os equipamentos básicos. O que é o equipamento básico? São as viaturas, as motocicletas, os coletes balísticos, as algemas, enfim, aquele equipamento de proteção individual do policial para que ele possa operar. Isso gira em torno de uns 30 a 35 milhões de reais, que foi disponibilizado pelo Tesouro do Estado no orçamento da Secretaria de Segurança Pública, e nós já estamos com todas as licitações em andamento e com a urgência necessária. Gostaríamos de ter feito isso com mais calma, é claro, durante o ano de 2012 e 2013, mas infelizmente a situação orçamentária e financeira do Estado não permitiu. De modo que hoje foi disponibilizado esse orçamento agora no início desse mês. Tem que correr contra o tempo. Temos que correr muito contra o tempo. As nossas equipes estão trabalhando diuturnamente para tentar, então, realizar essas compras, e temos esse material todo à disposição. Do investimento da matriz do governo federal, coisa de em torno de 80 milhões, né? O governo federal gira entre 80 a 100 milhões. E o governo do Estado ficaria com essa parte entre 30 a 35 milhões de reais. E os 80 milhões em equipamentos ficam aqui no Rio Grande do Norte depois da Copa, Tudo né? fica para a Copa do Mundo. Depois da Copa é nosso. Tá. E as manifestações? Já tivemos aí um final de semana marcado por protestos em várias cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, aqui também em Natal. Qual é o recado? Qual é a orientação? Jorge, a manifestação do pensamento, a manifestação popular, ela é sempre, vamos dizer, até bem recebida, né? Todos têm o direito de se manifestar. A polícia vai estar preparada e equipada para coibir os abusos, né? O direito de vir de outras pessoas, o patrimônio tanto público quanto privado. Então a orientação é essa, né? Vamos dar a segurança para os manifestantes, mas também coibir que haja alguma... Mas há um procedimento padrão estabelecido para todas as cidades-sede? O governo federal tem trabalhado com isso, com estabelecer procedimentos operacionais padrão para todo o Brasil. Mas, em resumo, é isso que eu falei, né? Por último, secretário, eu queria uma palavra do senhor sobre o Brasil Mais Seguro. O Estado devolveu dinheiro aí, né, de outros convênios, de outros projetos, algo em torno de, reconhecido pelo Estado, 6 milhões, mas em torno de 10 milhões. Mas a pergunta é, nós corremos o risco de perder dinheiro do Brasil Mais Seguro, convênios recentes? Olha, nós não perdemos o recurso, né? Não, mas foram devolvidos por questões burocráticas, porque não foi aplicado, né? Eu vou até explicar rapidamente, né? Rapidinho. São vários convênios e muitos deles, e vai acontecer novamente isso. Porque, por exemplo, você vai comprar um equipamento que custa 800 mil reais e você dispõe de 1 milhão. Você, no final, não dá para comprar o segundo equipamento, você tem que devolver 200 mil reais. Somando em 3 anos, nós devolvemos 6 milhões, uma média de 2 milhões de reais. No caso do Brasil Mais Seguro, nós acreditamos que vamos executar alguma coisa agora em 2014, mas como sempre acontece, como aconteceu no passado, a próxima administração deverá dar prosseguimento, porque o Brasil Mais Seguro ele vai além de 2014 e passa até 2015. Mas vai voltar dinheiro esse ano do Brasil Mais Seguro? Eu acredito que não, porque nós estamos empenhados aí, apesar de termos uma equipe pequena, mas estamos trabalhando com Copa do Mundo, Brasil Mais Seguro e também com os investimentos do Banco Mundial. O nosso time, para você ter uma ideia, são 10 a 15 pessoas. Só para você ter um exemplo, Pernambuco trabalha com 100 pessoas para fazer a mesma coisa que a gente faz com 10. É isso aí. Eu conversei com o secretário da OI da Rocha, secretário de Defesa Social. Obrigado por sua presença aqui no nosso
nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. O RN Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise logo mais no portal No Minuto. Eu volto na segunda-feira, aqui na Band.